Então vamos lá. Vamos falar da expressão causa e efeito, que ela identifica as consequências, que são efeitos geradas pelas ações, que são as causas humanas. E ela faz similaridade com a terceira lei física, que é a da gravitação universal e dos movimentos conhecidos como lei do par de ação e reação. Aquela de Pena de Talião, que ela consiste na rigorosa e implacável reciprocidade que existe, entre o crime e a punição, amplamente utilizado pelos povos antigos nas suas limitadas concepções de justiça. Então se inscreva aqui. Vamos lá. O que nós entendemos por karma? Que é uma palavra, ela é erroneamente utilizada como sinônimo de causa e efeito. Da mesma forma que pena de talião, pois ambas elas consideram apenas os mecanismos de justiça decorrentes das ações humanas, sem considerar a manifestação da lei do amor, como ensina Jesus. E para a doutrina espírita, a lei da causa e efeito, ela está efetivamente relacionada aos atos humanos, mas a manifestação da lei da causa e efeito, que ela reflete apenas a escolha de provas definitivas no planejamento reencarnatório. Tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se delas triunfa o espírito, no caso, ele eleva-se, se ele sucumbe, ele tem que recomeçar. E essa expressão causa e efeito, ela é utilizada para especificar as consequências, ou seja, os efeitos gerados pelas ações, que são as causas humanas. E ela faz uma similaridade com a terceira lei da gravitação universal dos movimentos, que é conhecida como as leis de Newton, que foram definidas pelo cientista inglês Isaac Newton em 1643 e 1727. E essa terceira lei é conhecida como a lei do par de ação e reação. Para a doutrina espírita, a lei de Talião, que é considerada implacável, uma vez que ela não considera as causas nem os atenuantes, e também porque não cogita do perdão. Obviamente que a todo erro ou crime cometido segue-se a reparação, mas não da forma tão radical explicada pela lei de Talião. E Emmanuel nos diz que trata-se de uma lei que prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos, ou seja, a maioria deles, presos ainda aos milênios do pretérito, que não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga muitos séculos antes do Senhor, como já foi dito. O profeta hebraico lhe apresentava a revelação com a face dividida da justiça. Mas com Jesus,
O homem do mundo, ele recebeu o código perfeito do amor. E se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, de antigamente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimiram pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas essas forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. O karma é termo que enfoca as ações humanas e as suas consequências, de uso comum em diferentes doutrinas religiosas de concepção orientalista, como o budismo, o hinduísmo, a teosofia. Ainda que cada uma dessas religiões apresente interpretação própria, nós vamos ver que alguns espíritas utilizam inadequadamente a palavra karma da mesma forma que pena de talião, aplicando-a como sinônimo de lei de causa e efeito. E fato que deve ser evitado, pois para a doutrina espírita, ambas as leis, elas não se encontram necessariamente vinculadas ao livre-arbítrio, individual e coletivo, e a lei do amor, da justiça e da caridade. Para o hinduísmo e o budismo, o homem ele é escravo dos renascimentos sucessivos. Isto é, jamais pode fugir da reencarnação, em razão da existência de um karma individual particular impulsionado pelos próprios pensamentos, pelas palavras e ações manifestadas de forma inexorável no ciclo nascimento. Para essas religiões, o homem colhe aquilo que plantou. Não existe destino cego, nem dívida providência. O resultado flui automaticamente das ações. Portanto, é tão impossível escapar do seu karma quanto escapar da sua própria sombra. Embora se possa dizer que a lei do karma possui um certo grau de justiça, ela é vista no hinduísmo e no budismo como algo um tanto negativo, algo que se deve escapar. Além do mais, a reencarnação para essas ambas religiões apresenta uma interpretação diversa da espírita, podendo um ser humano renascer no corpo de um animal, uma vez que defendem a teoria da metempsicose. Trata-se de possibilidade inviável até do ponto de vista biológico. E ensina a doutrina espírita, porém, que a lei da causa e efeito, ela pode ser modificada sim pela força do amor, pela vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar os seus erros cometidos. Não se pode ignorar também que perante a balança divina, todas as atenuantes elas são consideradas, inclusive as intenções,
um grau de conscientização, circunstâncias e nível de sanidade mental, e etc. Daí é importante lembrar que a justiça divina está sempre associada à misericórdia, como esclarece o Espírito Emmanuel. As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações no porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição da luz. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre Jesus, contudo, nós observamos que a providência divina ela é muito mais rica e magnânima do que parece. Para a doutrina espírita, o homem é construtor do seu destino e, de acordo com as suas disposições íntimas, ele pode modificá-lo para melhor ou também complicá-lo. Tudo se reporta no final, ou seja, ao livre-arbítrio ou à liberdade de ação de cada um, que sempre ela é coerente com o nível evolutivo, moral e intelectual do indivíduo. A lei da causa e efeito, ela está diretamente relacionada à noção que se tem da justiça, mais ainda, da justiça divina. E o conceito espírita de justiça, ele está sintetizado nessas conhecidas palavras de Jesus, que é: fazei aos homens o que gostarias que eles vos fizessem, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus capítulo 17. O entendimento de justiça divina, ele está submetido às diferentes interpretações religiosas. Contudo, há uma unanimidade de que Deus quer o bem para todos os seus filhos. E Ele disponibiliza condições infinitas para a sua melhoria espiritual. E dessa forma, Emmanuel ensina como entender a justiça divina, quando ele diz: não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber, o pensamento divino emanamente em todos os seres, em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós, ou seja, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhes expressam os objetivos no rumo do bem supremo. E é inútil que dignatários desse ou daquele princípio religioso se pintem o todo perfeito por soberano purpurado, suscetível de cólera por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações.
Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros. Mas é justiça também, justiça que atribui a cada espírito segundo a sua própria escolha. E sendo amor, ele concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseja a fim de retificar-se. E sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. E para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes. E sendo justiça, determinou que possuísse cada um de nós vontade e razão própria. O ser humano tem livre arbítrio para construir o seu destino. Em decorrência da lei de liberdade e do seu nível evolutivo em que ele se encontra, o espírito faz escolhas acertadas ou equivocadas. Escolhas felizes são incorporadas ao patrimônio espiritual, servindo-os de referência para novas escolhas. E as más ações ou escolhas infelizes, elas produzem sofrimento ao espírito, porque ainda que ele não tenha maior compreensão desse processo, de ação e reação, da repercussão dos seus atos, a voz da consciência, que é o mecanismo regulador da vida, o alerta de que cometeu um atentado contra a lei de Deus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.